Gente, eu me tornei quem eu mais temia. A pessoa que se maquia pra uma simples saída de casa. Vou sair pra comer alguma coisa, tô com o cabelo imundo, meu Deus. Esse vídeo nem era pra ser um vídeo de mudança de carreira, né? Mas acho que se você for migrar pra UX Design, por exemplo, você pode pegá-lo como exemplo, digamos assim. Como eu já falei aqui no canal, eu me formei em Publicidade e Propaganda, foi em 2012. E em 2016 eu entrei para o curso de Design Digital na UFC. E aí, o curso de Design Digital, ele tem assim uma proximidade com o UX Design, porque a gente estuda IHC, né? Interação humano-computador. Então a gente vê a parte de design, a gente vê a parte de programação também e essa comunicação entre a interface e o usuário. Eu tava lembrando esses dias que quando eu entrei no curso de design digital, eu me apresentava para as pessoas e eu dizia que eu era formada em publicidade e propaganda. E aí eu falei, eu sou formada em publicidade e propaganda, tô cursando design digital. E aí eu mesma falava assim, nada a ver, né? Só que aí eu parei pra pensar ultimamente e tipo, na verdade tem tudo a ver. Tá, talvez não tenha tudo a ver, mas tem muita coisa a ver. Existem muitas semelhanças, né? E, claro, diferenças entre os dois cursos. E eu queria aqui hoje refletir com vocês pra gente conversar. Queria trazer alguns pontos aqui de semelhanças, principalmente, né? E eu acho que é interessante até mesmo pra você que é formado em publicidade, tá migrando pra área de UX. Eu comecei a conhecer a área de UX quando eu fui estudar IHC no terceiro semestre, ali em 2017. Bom, gente, existem diferenças e semelhanças, né, entre os cursos, como eu falei, e não apenas na grade curricular, porque, por exemplo, tanto em publicidade quanto em design digital, a gente vai estudar sobre design, sobre história da arte, a gente vai estudar sobre design gráfico, né, em si. Então, existem semelhanças, né? A gente vê, por exemplo, programas de vetorização, a gente faz coisas de marca, manual de marca, essas coisas bem design gráfico, a parte de multimídia, né, de audiovisual. E existem semelhanças também no quesito, assim, da atuação prática. Na publicidade, a gente foca muito no público-alvo, né, que a gente chama de target, do inglês target. E em UX Design, o foco é o usuário, né? Então, assim, em ambas as áreas, basicamente, elas almejam uma boa comunicação entre esses seis, né? Seja ele usuário, seja ele público-alvo. E uma boa comunicação é aquela em que o emissor, ele manda uma mensagem para o receptor e o receptor, ele recebe essa mensagem de preferência sem ruído, né? Ou seja, né, compreendendo da forma como se foi planejado. E aí, gente, o UX Design é bem parecido com isso, se a gente parar para pensar, né? Porque no UX, a gente também quer essa comunicação com o usuário, só que essa comunicação, ela vai ser um pouco diferente, né? Enquanto na publicidade a gente tem uma comunicação ali para chamar a atenção, para seduzir esse consumidor, no UX Design a gente vai ter uma coisa mais, ao invés de ser de uma forma de atrair, você vai tentar deixar o usuário o mais confortável possível, né? Lembrando que, assim, esses são conceitos de publicidade que eu estudei há anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Atualmente, curso de publicidade, eu não sei como é que tá a grade dele. Eu acredito que não deve ter mudado muita coisa. Talvez ele tenha se fundido um pouco com bastante coisa de marketing. Inclusive, a gente vê marketing quando estuda publicidade, tem cadeira de marketing, né? Mas eu acredito que ainda tem muito dessa pegada de você atrair aquele consumidor com o olhar, com uma boa escrita, né? Com um design legal, um layout ali harmônico, né? E é dessa forma que você vai conseguir atrair esse usuário. Enquanto que no UX Design, ele vai se sentir confortável, mas de alguma forma ele também vai se sentir atraído para utilizar aquele sistema, né? Ele quer se sentir, como é que eu posso dizer? Ele quer se sentir seguro, né? De fazer ações que não vão ter consequências graves, digamos assim. Ele quer ali uma mensagem que
para evitar erros, ele quer uma confirmação para ver se é realmente aquilo que ele quer fazer, né? Claro, são casos e casos. Estou dando exemplos assim, baseados em heurísticas, né? Mas de forma bem generalizada. Então, assim, ele quer um sistema que tenha um feedback do que ele está fazendo, né? Que mostre ali como está o estado do sistema, né? Tudo para que ele se sinta em um ambiente confortável. Então, a publicidade, ela tenta meio que conversar para convencer, né? Para seduzir o receptor a comprar algo, como eu falei para vocês. Enquanto que o design de experiência do usuário, em especial as interfaces digitais, ele tenta conversar com o usuário para que ele se sinta familiarizado, para que a linguagem utilizada facilite ele a realizar as ações naquele sistema, né? A utilizar as funcionalidades. No UX Design, por exemplo, quando a pessoa vai usar a primeira vez no sistema, né? Não é só um tutorial de como usar, a gente tem ali um wizardzinho, um parceiro do discurso, né? Uma demonstração, uma apresentação do que o sistema é capaz de fazer, ele convida você a utilizar. Então, assim, de certa forma, tanto a publicidade quanto o UX Design, eles visam esse prazer, né, do usuário, seja de uma forma dele se sentir atraído positivamente por um produto em que ele tem vontade de consumir, ou seja, porque você apresenta benefícios, né, por exemplo, ou seja, por você proporcionar uma interface amigável que ele vai executá-la, ele vai utilizá-la, né, com segurança e, enfim, com um bom sentimento. Outra semelhança é que, por exemplo, em publicidade, a gente tem a redação publicitária, né, é um setor, né, mais específico, voltado para a parte de construção textual, como o próprio nome diz, né, e ali você tem uma linguagem adaptada para o seu público, né, de preferência conheça seu público, né, por favor. Então, assim, para você entender quem é o seu público, você faz ali uma pesquisa etnográfica, você faz uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, e tudo isso a gente também encontra no UX Design, né, o grupo focal, né, e no UX Design a gente tem também um setor mais voltado para essa parte de uma escrita mais elaborada, de acordo com o perfil do usuário, né? Então, ambas as áreas a gente tem aí essa adaptação de público, né? Uma coisa mais focada para que você consiga realmente falar com a língua daquela pessoa que você quer atender, seja ela um usuário, seja ela um consumidor. Na publicidade, né, em especial em uma agência de publicidade, a gente tem ali, por exemplo, quando chega um job, né, a gente começa ali pelo setor de atendimento, né, que ele vai fazer esse levantamento de necessidades, né, em seguida, quando o problema é compreendido, né, como um todo, o setor de criação, ele vai tentar propor uma solução, né? Então é ali onde vai realmente colocar a mão na massa, né? Então vai ser desenvolvida a campanha publicitária, por exemplo. Ou seja, né, é um estudo que também acontece com o Product Designer, né? Onde a gente vai fazer ali um discovery, né, para compreender o problema, né? Então, eu vejo semelhança um pouco nesse processo. E aí, né, no caso do UX Design, depois que ele passa pela parte do discovery, você vai fazer a ideação, que vai ali definir o que vai ser. Então, para mim, isso se assemelha a você bater o martelo, por exemplo, de que vai ser uma campanha, né, o que vai conter essa campanha. E aí, em seguida, a gente vai para a parte de prototipação, que, a meu ver, se assemelha um pouco ao processo de criação na publicidade, né? E aí, lá na publicidade, você também tem um setor de produção que anda juntamente com a criação. Você tem um setor de mídia que vai dizer ali qual a melhor forma de veicular aquela campanha. No UX Design, a gente tem a parte de teste, né, de validação.
Aí você pode pensar, na publicidade não tem essa parte de teste. Na verdade, a campanha muitas vezes ela não acaba ali depois que é veiculada. Existem pesquisas de mercado, né? Pesquisa de satisfação. Pode acontecer também de ter um recall, então você tem que novamente falar com o seu usuário. Recall é quando, por exemplo, um exemplo muito conhecido é quando, por exemplo, um carro dá problema, sei lá, no airbag. O modelo X dá problema do airbag. Aí eles muitas vezes veiculam na TV, fazem um comercial. Não sei se vocês já viram, só as letras subindo assim, né? Dizendo, o carro modelo tal precisa voltar pra concessionária, né? Porque tá com problema tal, então vá na data tal, sei lá, pra você garantir o conserto. Não sei exatamente como é o texto, mas é algo mais ou menos nesse tipo de situação. Mas uma coisa que é interessante é que, assim, no UX Design, a solução, ela é testada antes de ir a público, antes de ir pra praça, digamos assim, né? Antes de ir pro mercado. Enquanto que na publicidade, normalmente, a gente tem uma aprovação ali do diretor de arte, né? Da galera da agência, uma aprovação do cliente, né? E é uma coisa mais, como posso dizer, eles percebem depois de botar no mercado, né, se foi realmente satisfatório ou não, porque é o que vai se converter em vendas, né, atrair leads e tal. E no caso do UX Design, de preferência, você tem que testar com usuários reais, né, ou seja, o UX Design, ele caminha para criar uma solução de um produto em si, né, enquanto que a publicidade, ela vai criar a campanha de divulgação desse produto, digamos assim. Além do foco no usuário, né, ou no público, como que a gente chama aqui, no ser, além do foco nessas pessoas, né, que não são pessoas aleatórias, são pessoas que foram realmente ali selecionadas para serem de alguma forma impactadas, né, então, além de ter como objetivo principal ter uma relação com essas pessoas, que são os consumidores ou que são os usuários. Outra coisa que eu acho que a moto tá passando, foi mal. Outra coisa que eu acho que é semelhante nessas duas áreas é a questão da criatividade. Então, assim, ambos os campos, né, ambas essas áreas, elas exigem uma criatividade, né, para você se comunicar bem, para você atrair o seu público e para que você consiga propor uma solução que atenda às necessidades do usuário, que não seja uma coisa de outro mundo, que seja uma coisa pé no chão, pode ser inovadora, né, uma coisa nova, mas que seja uma coisa compreensível, porque não adianta você criar um negócio massa, muito doido, ser um negócio assim estrambólico, que ninguém vai usar porque ninguém entendeu como se usa. Outra semelhança é que, assim, de forma geral, ambas as áreas têm como objetivo resolver um problema, né? Na publicidade, você quer ali fazer a divulgação do seu produto, você criou um produto, ninguém conhece. Então, vamos ver qual é a melhor forma de divulgar isso, vamos criar a campanha. Vai ser vídeo, não vai? E aí, o que tem que fazer? A peça publicitária tem que ter esses elementos e tal, porque a gente vai atingir o público X, que a gente descobriu com a pesquisa tal. Então, é muito estudo envolvido, não é nada assim da cabeça, sabe? Assim, do nada. E em paralelo a isso, o UX Design, né? Ele justamente tenta resolver um problema ali de funcionalidade ou de interface, né? Você vai propor a melhor navegação para um sistema, né? Para que aquilo fique realmente atraente e lembrando que não só esteticamente, mas que funcione e que você consiga informar para o usuário o que ele está fazendo, se aquilo está correto, se o seu sistema está realmente correspondendo àquilo, ou seja, se deu um erro, coloca uma mensagem amigável para o usuário entender que não é culpa dele, é uma culpa do sistema, né? Também depende da situação. Mas enfim, então eu vejo muita similaridade entre essas duas áreas, né? Ambas são áreas de humanas. Então, ambas as áreas, tanto publicidade quanto o UX design, envolvem a interação no público, né?
aquele ser que ele tanto é um usuário quanto um consumidor. O que eu quero trazer com esse vídeo é uma reflexão, assim, que, por exemplo, se você tá em grande carreira, né, se você tem essa base aí em publicidade, eu acredito que seja fluido, uma mudança fluida. Outra coisa interessante que eu lembrei agora é que, tipo assim, na publicidade você precisa dessa agilidade, dessa sacada rápida, porque o usuário ele vai bater o olho ali e se não atrair ele vai sair logo, né? E no UX design, se o cara bater o olho no teu sistema e ele não souber como utilizar, ele também vai desistir de estar ali, né? Então é interessante isso dessa conversa com o usuário, né? De adaptar linguagens, né? Tanto de forma textual como de forma visual, né? Então, assim, é uma área que me encanta muito, gosto muito de criar e, bom, eu espero que essa conversa tenha ajudado você que está na dúvida aí, se, por exemplo, se vale a pena, né? Mas eu já sou formada em publicidade, será que vale a pena? Será que eu vou sentir um choque? Gente, eu acho que tem tudo a ver e você vai se dar muito bem e é isso aí, vai com tudo.